Corinthians e Vitória se enfrentam nesse sábado às 8 horas da noite em partida válida pela 12ª rodada do Brasileirão. Após o Corinthians vencer a segunda partida consecutiva na fase de grupos da Libertadores, o Corinthians volta a sua atenção para o Brasileirão. Depois de um resultado positivo contra o Palmeiras, já que estava com 2 a menos e conseguiu segurar um empate por 0 a 0, acredito que esse jogo contra o Vitória é um dos confrontos mais importantes desde a chegada do Diniz. Um confronto em que o Corinthians precisa dos 3 pontos para se afastar de vez da zona do rebaixamento, da luta aí contra o rebaixamento, já que o Corinthians está apenas a uma posição em cima da parte da degola, e acredito que pode ser um jogo bastante difícil, mas não impossível de vencer. O técnico Fernando Diniz para esse confronto tem alguns desfalques importantes, um deles Memphis Depay. O astro e craque do timão holandês não está apto para retornar depois de complicações aí na sua lesão, onde agravaram o seu problema físico. Ele não poderá voltar a atuar nos próximos jogos e ainda deve ficar afastado por cerca de 2 semanas. Caio César é um jogador que pode voltar a atuar, já que iniciou transição física e já vem treinando normalmente com o restante do grupo, então pode ser que ele pinte nesse confronto. Outras ausências confirmadas do Corinthians é o meio-campista Charles e os suspensos André e Mateuzinho, que foram expulsos contra o Palmeiras e terão que cumprir a suspensão automática nessa partida. Confira agora comigo a provável escalação do Corinthians para esse duelo contra o Vitória. Um provável Corinthians tem Hugo Souza no gol, Pedro Milans na lateral direita e Matheus Bidu na lateral esquerda, a dupla de zaga novamente com Gabriel Paulista e Gustavo Henrique, no meio de campo Ranieri e André Carrilho como volantes, Breno Bidon e Kaique nas pontas e a dupla de ataque do Corinthians com Rodrigo Garro e Yuri Alberto. Na lateral direita ainda há alguma dúvida em quem deve substituir o Mateuzinho. O técnico Fernando Diniz em todos os jogos utilizou o lateral Mateuzinho e não o substituí-lo, mas acredito que deve ser o Pedro Milans, pois ele é o lateral direito oficial, o lateral direito aí à disposição na reserva do Mateuzinho. Já no meio de campo acredito que não resta dúvidas, já que o André Carrilho tem sido o primeiro jogador a entrar com o Fernando Diniz todas as partidas desde a chegada do treinador, e com a ausência do André por suspensão, ele deve ser o substituto e acredito que é a melhor opção possível. Um jogador bastante técnico, que consegue ter o controle do jogo e dominar as ações no meio de campo. Já o Pedro Milans é um jogador que pouquíssimas participações ele teve no Corinthians, então não dá para ter assim, uma opinião concreta sobre as qualidades técnicas e os defeitos do jogador, mas vamos confiar que ele faça uma boa partida. Um time bastante forte mesmo com as ausências desses 2 suspensos, esses 2 jogadores cruciais do esquema do Corinthians e do Diniz, mas mesmo assim acredito que o time está bastante forte e competitivo, com um sistema sólido muito bom desde a chegada do Diniz, já que são 3 partidas disputadas, jogos grandes e importantes, e ainda não sofremos gols, e o meio de campo com ataque, mesmo aí não tendo feito tantos gols assim, já que os gols nas últimas partidas aí foram de zagueiros, é um time que tem criado, tem conseguido aí fazer boas jogadas, boas triangulações, aproximações e boas tabelas ofensivas, com o Yuri já tendo feito o seu gol desde a chegada do Diniz e também finalizando bastante. Não acredito que será um jogo fácil, já que o Vitória é um time que tem sido competitivo, mas mesmo assim acredito no resultado positivo do Corinthians por 2 a 1. E você, fiel, qual o seu palpite para esse confronto? Deixe o seu placar nos comentários. Valeu, fiel, e até o próximo vídeo.